Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula, né? Hoje nós vamos falar sobre demanda energética brasileira. Eu vou apresentar para vocês um artigo que está na plataforma Khan Academy, né? Sobre essa questão da demanda energética no Brasil, tá bom? Bom, você já passou por um apagão de energia, né? Eu já passei por dois na cidade de São Paulo, diz o autor, durante a noite e sobrevivi. Eu aqui na região Nordeste, em Aracaju, já passei por vários apagões. Bom, imagine o caos que a cidade virou, né? Então, todas as coisas que dependiam de energia elétrica pararam de funcionar. E agora? Sinal, farol de trânsito, luz de ruas, todas as lojas, casas, hospitais, faculdade, tudo parou. Então, para você ter uma ideia, não é, é, do que é isso, imagine o seu celular com a bateria acabando. Você para em um super engarrafamento sem conseguir chegar em casa para carregá-lo. E aí você se dá conta de que não adianta nada chegar em casa, porque também não tem energia na casa, né? E não tem onde carregar o celular. Então a situação fica realmente bem difícil, não é? Então, para evitar uma situação dessas, né, uma situação desse tipo em todo o país, o Brasil, inclusive, né, faz o acompanhamento do que chamamos de demanda energética. E o que é a tal da demanda energética? A demanda energética, pessoal, é a quantidade de energia total consumida no país pelas pessoas, empresas e indústrias. A soma desse consumo representa o que a gente chama de demanda energética. Qual é o objetivo do cálculo da demanda energética de um país? Bom, o objetivo, basicamente, o objetivo desse estudo é tentar prever qual vai ser a demanda futura, de modo a se preparar para atendê-la, né? Para impedir que ocorra novos apagões e garantir o avanço socioeconômico do país. Aqui a gente tem um gráfico, né, onde a gente tem aí uma projeção de 1970 a 2010. Então, se a gente observar, a gente tem as fontes de energia, né? Então, a linha verde são outras fontes renováveis, a linha laranja é energia nuclear, o azul escuro é hidrelétrica, o azul clarinho é o gás natural, o roxo é o carvão mineral e a linha vermelha é energia oriunda do petróleo. Então, se você observar, de 1970 até 2010, toda a demanda dessas fontes de energia citadas agora há pouco aumentaram, todas elas, né? Então, isso se deve por quê? Porque a preparação envolve o investimento em fontes de energia, ou seja, pesquisa para torná-la cada vez mais eficiente ou construindo novas fontes, por exemplo, hidrelétricas, como no Brasil, tá? Então, pessoal, a demanda energética brasileira. Quem você acha que consome energia no país? As pessoas em suas casas? Ok, as pessoas em suas casas consomem energia, né? É um dos consumidores. Mas isso corresponde, segundo o relatório do governo, a apenas 9,6% de toda a energia consumida no país em 2017. Como assim, professor? Exatamente. De acordo com este artigo, transportes a maior parte da energia é consumida pela indústria e pelos meios de transporte, considerando aviões, caminhões, ônibus e carros. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela, né, onde a gente vê as porcentagens de consumo. Aqui a gente vai ter o setor, né, e desse outro lado a gente tem o consumo em percentual. Isso levando em conta o ano de 2017. Então, se a gente, olhando a tabela de uma forma geral, a gente já vê que quem mais consome energia no país são as indústrias, com 33,3%, e os transportes, com 32,9%, seguido, né, pelo setor energético, com 10%, e, em quarto lugar, as residências, com 9,6%. A agropecuária, serviços e uso não energético representam um valor que fica ali em torno entre 4 a 5,8%. Gente, o consumo do setor energético corresponde à energia gasta no processo de produção de energia.
Já o uso não energético corresponde ao consumo de derivados de petróleo na forma de asfalto, solvente de tintas, lubrificantes, graxas, parafina, ou seja, o consumo de produtos que não envolvem a combustão de petróleo. Professor, e existe aumento da demanda energética no Brasil? Bom, vimos até agora quais são os setores que consomem energia no Brasil e também o que é importante para o país acompanhar o crescimento desse consumo, de modo a se preparar para o futuro. Mas quanto representa esse aumento de consumo? Pessoal, de acordo com o relatório do governo, o mesmo citado anteriormente, mostra que houve um aumento de 1,7% no consumo total de energia entre 2016 e 2017. Em relação ao consumo de energia elétrica, houve um aumento de 0,9% de 2016 para 2017. Os setores que contribuíram para esse aumento foram o setor comercial, contribuindo com 1,5% do aumento, e o setor industrial, contribuindo com 1,1%. Já o setor residencial, ele representa um aumento de 0,8%. Vamos dar uma olhada agora quais são os principais motivos para o aumento do consumo de energia de cada um dos setores. Quando a gente fala da indústria, a gente sabe que o aumento de energia no setor da indústria é gerado pelo crescimento do consumo do carvão mineral, 8,4% no setor siderúrgico, de bagaço de cana na produção de açúcar, 5,7%, e de lixivia usada na produção de papel e celulose, com 3,6%. O setor de transportes, pessoal, houve um aumento de 2,7% do consumo de óleo diesel, usado principalmente pelos caminhões que realizam o transporte das cargas. Que cargas são essas? O transporte da cana-de-açúcar do campo para o setor da indústria, para a usina, para que essa cana seja processada e transformada em álcool e açúcar. Houve também um aumento do número de carros que usam diesel, mas não tão significativo frente ao aumento do consumo de 2,6% da gasolina. Então, esse aumento do consumo de gasolina foi acompanhado de uma diminuição de 0,4% do consumo do etanol, isso levando em conta o relatório de 2017. Um outro setor que a gente precisa analisar aqui é o setor de serviços. Professor, como assim setor de serviços? Entenda pelo setor de serviço, quando a gente fala em economia, o setor de serviços é o setor representado pelo comércio. Lembre que o comércio abriu novos estabelecimentos com alto padrão de consumo, como shoppings e hipermercados, por exemplo, e também ampliou o horário de funcionamento e, consequentemente, o consumo da energia elétrica. Tá certo? Um outro setor são as residências. Ora, o consumo residencial acompanhou, em parte, o aumento de 0,77% da população brasileira entre 2016 e 2017. Você pode pensar que 0,77% é pouco, mas não se deixe enganar. Passamos de 205,5 milhões de pessoas para 207,7 milhões de pessoas. Um aumento real de 2,2 milhões de brasileiros consumindo energia elétrica. Então, porém, esse aumento, né, o aumento do consumo, ele não se deve apenas pelo aumento da população. É claro que também é fruto do aumento do acesso e do uso crescente de novos aparelhos e equipamentos eletrônicos que utilizam energia elétrica, como os celulares, por exemplo. Tá? Cada consumidor desperdiça, em média, 10% da energia fornecida, o que é muito alto. Isso pode ser fruto de maus hábitos adquiridos, como deixar as luzes acesas, ou televisão ligada sem ninguém no local, ou abrir a geladeira inúmeras vezes, ou ainda carregar a bateria do celular antes que ela chegue a 10% ou menos de carga. Infelizmente, parece que as campanhas de consumo consciente estão começando a surtir efeito. Infelizmente não, felizmente, né? Mas você sabe como é o consumo de energia em sua casa? Você pode usar um simulador da Enel, a distribuidora de energia elétrica dos estados de Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo. Para verificar e entender o seu consumo de energia, você pode fazer, então, essa verificação e esse aplicativo, esse simulador, ele está disponível no site https://enel.com.br
se.simuladordeconsumo.com.br. Tá ok? Então, gente, esse foi o tema da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, né? E a gente volta a falar sobre isso. Só lembrando que vocês terão uma sequência de atividades envolvendo esse tema, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.